Olá! Você vai estudar agora as cadeias e as teias alimentares. Em primeiro lugar, as cadeias alimentares. O que é uma cadeia? É uma sequência de alimentação. Um ser vivo consome o outro ser vivo, a não ser que ele faça fotossíntese. Então ele vai ser um produtor do seu próprio alimento, ele é o produtor de matéria orgânica. Então, o produtor começa a cadeia alimentar. Então, primeiro nível trófico é o produtor. O produtor, ele absorve a luz do sol e também o CO2 e a água e vai produzir o quê? Glicose. A glicose é riquíssima em energia. Então, o produtor ele vai transformar a energia luminosa em energia química armazenada na glicose, que é desejada pelos seres vivos porque eles não fazem fotossíntese e precisam de energia. Então, o produtor ele é o primeiro nível trófico, ele é o primeiro nível da cadeia alimentar. Então, vamos marcar aqui, ó, nível trófico. Trófos quer dizer alimento. Então, é o primeiro nível de alimentação. Primeiro nível trófico. O consumidor ele é o segundo nível trófico. O decompositor é o terceiro nível trófico. O consumidor consome o produtor. E o decompositor, ele decompõe todos, porque todos vão morrer e vão servir de alimento para ele. Quem é o decompositor? Olha, ele pode ser um fungo e pode ser bactéria. E o decompositor vai se alimentar de uma planta morta ou de um animal morto. E no processo da decomposição vai devolver para o ambiente CO2 e água, permitindo a reciclagem da matéria. Então, produtor produz matéria orgânica, consumidor consome. E o decompositor vai decompor a matéria orgânica de todos eles. Vamos lá novamente. Produtor, por exemplo, um vegetal. Vamos falar aqui, olha, capim. É o primeiro nível trófico. Aí o produtor, ele é devorado por quem? Pelo consumidor. Então vamos colocar aqui o primeiro consumidor. Tá? Consumidor de primeira ordem. Então, esse é o primeiro nível trófico, esse é o segundo nível trófico. O que eu estou falando aqui é que o boi, ele é o primeiro consumidor. Ele é consumidor de primeira ordem. Mas, se o boi for devorado por uma onça, então a onça seria o quê? O consumidor de segunda ordem. Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico. Eu ampliei a cadeia alimentar. Tá? Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico. Se a onça for consumida por um carrapato, o carrapato bebe sangue da onça. Então, o que eu tenho aqui? Um consumidor de terceira ordem. Tá? São todos consumidores. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então, eu tenho o boi, tenho a onça e tenho o carrapato. E todos vão morrer um dia e serão consumidos pelos decompositores. Quem são os decompositores? São fungos e bactérias decompositores. Fungos e bactérias. Os fungos e as bactérias vão fazer o quê? Vão se alimentar de todos eles. E eles vão quebrar matéria orgânica e liberar matéria inorgânica para o ambiente. Só mais uma coisa, tá? Olha, nós ainda temos uma outra possibilidade. Podemos colocar aqui um nível trófico pertencente ao grupo dos detritívoros. Olha só, olha o nome. Detritívoro é aquele que consome o quê? Detritos.
Então ele consome o quê? Restos orgânicos. Por exemplo, pelos da onça que caem no solo, a epiderme da cobra, ou, por exemplo, os restos alimentares que o leão deixou. Então vai lá o urubu e consome os restos orgânicos. A folha caiu no chão, a minhoca come. Então o detritívoro é mais um nível da cadeia alimentar, tá? Então eu teria aqui, ó, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Tá? Então se eu colocar aqui, olha, o capim, ele é o produtor. Se eu coloco aqui o boi, ele é o consumidor de primeira ordem. E agora, se eu coloco aqui o urubu, eu tenho o quê? Um detritívoro. E por fim, o capim morre, o boi morre, o urubu morre, e todos vão servir de alimento para quem? Para os decompositores, os fungos e as bactérias que vão quebrar toda a matéria orgânica e liberar matéria inorgânica para o ambiente novamente.